Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa reflexão de hoje no estudo do capítulo 7 do livro Missionários da Luz, que é a nossa tarefa com a obra de André Luiz. O título do estudo é Socorro Espiritual. E como é um capítulo muito grande, eu espero que todos, né, pelo menos os companheiros da nossa sala de aula, que sabem que devem numerar todos os parágrafos, nós estamos aqui no nosso esforço de estudo. São 90 parágrafos é, esse estudo. Só que nós não vamos lê-los como fazíamos no livro Os Mensageiros, porque aqui os parágrafos são longos. Então, nós vamos fazer um resumo da história, do fato, do caso que Alexandre e André Luiz estão tratando, e vamos comentando a proporção que formos lendo o nosso resumo, né? Eu começo a ler o início e o fim, vou começar a ler. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na tarefa edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. Eu realço tudo isso porque é o de que nós muito carecemos aqui na Terra, de afabilidade, doçura, delicadeza no trato uns com os outros. E, na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa operação. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito. Isso é muito importante na obra de André Luiz. E explicou-se. Alexandre,
tenho necessidade de seu auxílio urgente. Vim ao seu encontro, desculpa-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu: meu filho, Antônio, encontra-se em estado gravíssimo. Muito bem. Vamos, então, daí para frente, ao que ocorre nesse socorro, que é o tema central do nosso estudo hoje, o socorro espiritual aos homens na Terra. E ainda muitos outros temas que nós nomeamos aqui, mas nomearemos na conclusão final do nosso estudo, o que aprendemos hoje, né? Então, a urgência no atendimento aos homens encarnados, porque o socorro ao doente nunca pode esperar. Quando os homens buscam socorro, os espíritos do bem já agiram com eficiência. Pensamentos atribulados causam-nos problemas circulatórios e valor da prece na saúde humana. Então, resumindo esse capítulo 7, ele descreve a atuação dos espíritos que amparam a humanidade, grupos de espíritos socorristas que se movimentam preferencialmente à noite no socorro aos doentes. Alexandre esclarece-nos que durante a noite o trabalho se faz com eficiência maior porque os raios solares diretos desintegram certos recursos que eles trazem da vida espiritual. Então, nós, nesse capítulo, conhecemos a nossa primeira personagem, que é Justina, que foi procurar Alexandre para ajudá-la no socorro ao filho Antônio, que agoniza aqui na Terra. E o Antônio era um viúvo há mais de 20 anos, ou há cerca de 20 anos, e Justina roga um auxílio a Alexandre, porque Antônio, aos 70 anos, com as suas criações mentais, criou uma tortura para ele mesmo, e por isso ele agoniza na Terra, vitimado por uma trombose. Faz-se um coágulo no cérebro que os espíritos vêm dissolver. Então, é uma lição muito importante para nós nessa hora que a Terra, as preocupações na Terra se avolumam com as dores, com a inflação, que a gente já estava livre dela e que agora retorna ao convívio de todos nós brasileiros, com as dificuldades para a manutenção da família, e há famílias mais numerosas cujos chefes estão desempregados. Então, nós vamos vendo aí que o excesso de preocupações costuma desorganizar, né, a circulação no cérebro. E retiramos algumas lições, que é, primeiro, não incomodar tanto o nosso cérebro, a circulação sanguínea, por questões que nós só vamos adiando. São questões que devem ser resolvidas no momento que elas surgem, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E se o que tivermos que resolver, temos que resolver, porque podemos, por essa preocupação, adiando a resolução dos problemas, nós adoecermos o nosso corpo.
Isso costuma acontecer muito, muito mesmo. Então, é uma lição que esse estudo nos deixa. Há sempre outra lição muito boa, que nos dá muita esperança: há sempre um espírito amigo velando por nós, bem junto a nós, nos momentos de doenças, principalmente. Eu tenho, assim, muitas provas concretíssimas, assustadoramente concretas. Assustadora no sentido de surpresa e não dos resultados. Mas tenho muitas provas concretas de como eles nos antecedem na luta, em momentos de doenças graves. Quando eu chegava ao hospital, eu errava a direção que eu tinha que ir, e justamente era para errar, porque aquela era a pessoa que já estava designada a me dar atendimento. Então, eu, no hospital grande, como o HCE, no Rio, entrei no setor de cardiologia, achando que o exame que foi pedido aqui era cardiológico, mas era renal, e a moça do setor de cardiologia disse: não, a senhora está tensa, está ansiosa, eu vou levar a senhora lá na renal e vou entregar um bom médico. E realmente, ou seja, aonde eu chegava, parecia que alguém já tinha chegado antes de mim e resolvido, encaminhado a minha necessidade momentânea. Há sempre um amigo espiritual velando por nós, atendendo, muitas vezes atendendo ao pedido de uma mãe. É outra coisa linda. As mães. Lembro um poema de Carlos Drummond de Andrade, que as mães, mesmo depois de mortas, cantam para embalar os pequeninos filhos. Então, no caso da Justina, talvez fosse o meu caso, talvez fosse a minha mãe, ou meu pai, ou um amigo espiritual muito querido que me ampara nessas lutas na Terra. Então, Alexandre vai lá ver Antônio. Lá, ele pede a André Luiz, ele precisa de algum recurso. Os benfeitores espirituais precisam de algum recurso. Então, ele pede a André Luiz que faça uma oração. André Luiz ora, e nesse momento ele providencia mentalmente uma equipe que trabalha à noite, que é a equipe de um espírito de nome Francisco. Eram 4 homens e 4 mulheres que formavam essa equipe de trabalho aos doentes graves aqui na Terra. Então, essa equipe era especializada, tudo lá em cima é especialização, não existe improviso assim, não. Então, ela era especializada em magnetização dos enfermos agonizantes, né? Os agonizantes nem sempre estão à porta da morte, às vezes eles podem voltar, mas entram em algum momento de sua vida em agonia. Então, esse grupo começa a magnetização, e aí requer de Alexandre um encarnado. Aquele caso precisava da energia de um encarnado. Olha que beleza, que a gente também pode trabalhar no auxílio aos doentes enquanto dormimos, se dormirmos em paz, né? Então, Alexandre já conhece, já tem alguém que o atenda, e Alexandre
manda buscar um senhor Afonso, chamado Afonso. E logo que Afonso chega, começa o trabalho. E a gente vê que, assessorado por Alexandre, que era um espírito de imensa luz, e por 4 trabalhadores especializados, ele manda buscar o encarnado, que colaboraria com a sua energia mais material, de que eles careciam ali naquele momento para trazer de volta o espírito que já estava distanciado do corpo. Então, nós encarnados somos úteis. Que a gente nunca se esqueça de se preparar para dormir com as nossas orações, porque Jesus precisa também do nosso trabalho. Eu lembro de um poema de Alta de Souza, Hoje é o título do poema, em que ela suplica: dá-me trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de harmonia. Ou seja, esse é o estado que a gente deve estar e viver a fim de sermos colaboradores dos trabalhadores de Jesus aqui na Terra. E paramos para analisar aí o grande poder do passe que muitos espíritas, infelizmente, desconhecem. Nós precisamos só estar em equilíbrio para qualquer eventualidade. Nem sempre nós estamos. Com esse passe, Antônio se recupera, ou seja, novamente, seu corpo espiritual, que já estava um pouco mais livre, vai se ajustando, estava ao lado do leito, e vai se ajustando célula a célula ao corpo físico. E ele faz um registro aqui que a mim me interessou muito. Exatos 15 minutos de preces e passes. Pensemos nisso e doemos por dia, pelo menos, 15 minutos. Se no momento não podemos dar passe pela pandemia, mas nós podemos dedicar por dia 15 minutos de prece para os que sofrem. Muito bom, isso me deu um alerta muito interessante, que eu agora vou orar à noite pelos doentes, pelos que agonizam, porque a obra de André Luiz é fantástica. Você tira sempre lição, não há aqui na Terra quem saiba tudo, em lugar algum, mas cada página dessa, cada capítulo, a gente tira uma lição para a prática diária. E aí, a minha é essa. Eu oro pelos doentes todos os dias, às 6 da tarde, com um grupo de amigos aí de vários pontos do Brasil. E todo dia nós nos encontramos, entre 11 e 15 pessoas no momento. E nós nos encontramos para orar por um grupo de doentes que mandam seus pedidos para nós. E agora eu vou orar também, não especificamente por aqueles doentes nomeados, mas vou orar à noite, na hora de dormir, para ajudar esses espíritos que aguardam que o sol se deite para começar as tarefas deles. Então, imediatamente, Antônio volta ao corpo e grita por socorro. As filhas correm apavoradas, ele era viúvo,
e tinha 2 filhas, elas correm apavoradas, e enquanto uma chama o médico e tal, e é nessa hora da agonia que a equipe se retira, a equipe espiritual se retira. O problema já fora solucionado, a mãe amorosa que intercedeu junto a Alexandre por ele, pelo Antônio, volta à sua cabeceira, mais tranquila, mais feliz, e continua a velar pelo seu filho. E Alexandre explica a André Luiz que há inúmeros grupos, como o de Francisco, dedicados a esse tipo de cooperação, e esses grupos são vinculados, no caso do Francisco, ao Nosso Lar. E os de Nosso Lar vinculados à colônia mais alta, e assim, sucessivamente, é que as nossas preces chegam a Jesus, porque há sempre uma hierarquia espiritual. Aqui na Terra nós não gostamos das hierarquias. Estamos sempre criticando alguém que está na direção de alguma coisa. Nós aqui trazemos essas dificuldades. Alexandre, então, chama a mãe Justina e comunica. O coágulo foi reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de vida, de permanência na Terra. Então, aí está. E ele pede a Justina ainda para ela não se esquecer de prevenir o filho pelos canais da intuição quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, normalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos mais sérios de circulação em vista da invigilância de muitas pessoas. Mais informações, né? Somos sempre prevenidos pelos canais da intuição. Precisamos conversar sobre isso, né? A que tipo de intuição nós estamos dando crédito? Se vivemos em equilíbrio, estamos mais propensos ao registro das intuições dos benfeitores de mais alto. Se nosso nível de pensamento durante o dia e de sentimentos for um nível de médio para baixo, nós vamos estar em sintonia intuitiva com espíritos inferiores. Então, aí nós temos essas lições. Quanto socorro se pode fazer em 15 minutos? Segundo, a noite exige-nos pacificação de nossas atribuições do dia, ou seja, prece e meditação, entrega total ao trabalho divino. Atentar também para as advertências sugeridas pelos que nos amam em forma de intuição, selecionar e seguir nossas intuições. Tivemos também a noção do que pode os recursos espirituais que eles fornecem a todos nós, homens da Terra. Que esse recurso, no caso em questão, objetivava 5 meses a mais de tempo para ele dar solução aos problemas pendentes que o estavam perturbando naquele dia. Então, esses recursos podem, aqui no caso, serem confundidos com moratórias. Mas, como a gente sabe que moratória
não é assim uma coisa tão comum, e muitos espíritos bons, generosos, fazem jus a moratórias, em nome da necessidade de seus trabalhos aqui na Terra em favor dos outros. Não é para ele ficar mais tempo desfrutando da vida aqui, né? Esse recurso aí era para dar uma solução a um problema. Ele pode até se confundir um pouco com uma moratória, mas eu penso que ele é que sairia mais cedo do corpo em função das preocupações que acumulava, de problemas que ele foi deixando se acumular. E é por isso que a gente deve, né, é, acima de tudo, respeitar o nosso corpo. Nosso corpo precisa de respeito, né? Desse episódio até tiramos uma lição que nos vem de Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã trará suas preocupações próprias. Esse excesso de preocupações é que costumam reduzir o nosso tempo de vida, né? E, nesse caso, nós vamos ver que logo depois, resolvido o problema, ele pede que a Francisco para encaminhar Afonso de volta ao leito. Também uma delicadeza, o fechamento de um trabalho espiritual é sempre feito com atitudes assim, de delicadeza, de generosidade, de companheirismo fraterno. E aí o Afonso volta para o seu corpo. E, e esse recado, o que acontece aí, e que diz assim, isso me alimenta de muita fé e de muita esperança. Geralmente, diz o texto aqui no livro, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos e sai. Nessa hora, eu achei muito bonito essa, essa consciência dele de que os recursos em favor de um doente não podem esperar. A dor de ninguém pode esperar por nós. Nosso tempo, quanto possível, deve ser consagrado muito mais aos que estão em sofrimento. Eu estou numa fase privilegiadíssima e agradeço muito a Deus por isso, porque eu não tenho mais trabalho, né? A ocupação profissional já não mais acontece na minha vida, já me aposentei, então eu tenho o dia inteiro e à noite, se precisar, para, e se eu tiver em condições, para esse trabalho de socorro aos que choram, de socorro aos doentes. Mais lições, tem muitas lições aí que nós anotamos, mas que não nem registramos aqui, porque queremos que todos leiam realmente o capítulo e que não fiquem só na síntese pequena, né? Nem sempre muito bem feita, por muitas exigências que a vida nos tem dado, requer muito da gente, e muita coisa pode ter me passado
assim desapercebida, e eu peço, imploro mesmo, que todos voltem ao capítulo, vão descobrir com certeza muitos e muitos outros temas nas entrevírgulas de André Luiz. Eu costumo atentar muito para o que vem entre vírgulas na obra de André Luiz, porque nós encontramos aí verdadeiras pérolas de conhecimento que tocam profundamente os nossos sentimentos e que nos facultam oportunidade de novos roteiros aqui na Terra. Esse entendimento de que quando nós gritamos, nós já estamos sendo atendidos há muito tempo pelos benfeitores de mais alto, né? E isso nos dá uma fé, nos dá uma confiança muito grande, e nos deu esse capítulo a noção de quanto trabalham os espíritos nas suas atividades espirituais. Sobre a questão da moratória, que eu acho que eu não, não anotei aqui, mas há no Evangelho uma página que fala sobre os privilégios. Eu escrevi, não sei onde foi o papel, que a moça arrumou aqui, e que fala sobre privilégios, a gente pode procurar. E que não há privilégios aqui na Terra para ninguém. Então, quando vem uma moratória, é porque a criatura merece aquele recurso de ficar um pouco mais na Terra. Eu creio que Chico Xavier ficou, como meu pai teve uma moratória de 5 anos, é sempre um período curto aqui na Terra. Ele foi avisado, ficou muito mal e quase morreu naquele momento, mas a Sheila comunicou a ele que ele teria mais 5 anos, que havia conclusão de tarefa a ser feita. Então, isso, a moratória, no caso, na obra de André Luiz, a gente encontra um caso muito bonito de Albina, no livro Obreiros de Vida Eterna. Albina tinha apanhado uma criança, deixaram essa criança na porta dela, recém-nascida, e ela apanhou esse menino, Joãozinho, para cuidar. E ela começou a adoecer muito, o menino estava com 8 anos, e precisava ainda dos seus cuidados, porque a filha, já casada, estava grávida. Então, ia ter que dar uma atenção maior ao bebê que iria nascer. E aí, João, o pequeno menino, faz uma prece muito comovedora a Deus, pedindo pela vida dela, que amparasse a vida dessa criatura. E aí, essa oração da criança, ai, como eu amo as orações das crianças. Meu Deus, quantas vezes eu, criança, 7, 8 anos, me ajoelhei e orava pela vida do meu pai, que vivia, morre, não morre, com aquela asma imensa, e aquilo era muito assustador para nós, crianças. Fomos criadas assim, orando muito. As irmãs mais velhas nos convocavam
a orar, vamos orar por papai. Ele ficava roxo. A gente tinha a impressão que ia morrer naquela hora. E ver um pai morrer é uma coisa horrível. Eu vi, morreu comigo, nos meus braços e nos de minha mãe, mas eu já estava com 20 anos, 22 anos na época, estava mais madura para essa dor, mas era muito duro. E eu me ajoelhava com minhas irmãs, até as menorzinhas, para orarmos, para pedir a Deus por papai. Então, eu quando li essa, esse capítulo, eu não sei o que houve, que ele sumiu aqui no computador. Eu fiquei muito emocionada, porque lembrei de minhas orações a Deus de joelho. E aí ele ora, e aí vem a resposta do alto. Ela teria uma moratória, viveria um pouco mais e ela logo melhora. Nesse caso, é uma moratória. Por quê? Porque o menino, o João, era um missionário do alto que viera à terra e precisava da firmeza, da educação de Albino. Então, é uma história muito interessante que nos mostra que a moratória ela vem sempre como que atraída pelos valores morais da criatura para beneficiar outros homens daqui da terra. Então, ela recebe. Foi o caso de moratória que eu achei na obra de André Luiz. Quem se lembrar de mais alguma outra, pode me avisar, que é um estudo interessante esse. Então, nós observamos, ao final do livro Missionários da Luz, dessa lição de Missionários da Luz, nós observamos que no parágrafo 87, para quem numerou os parágrafos, no parágrafo 87 está escrito assim: raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos, prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que, muitas vezes, é possível efetuar realizações de veras sublimes, de natureza espiritual, em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. Olha que nova e grande lição contra a eutanásia. Muitas vezes o sofrimento, a agonia dos nossos doentes nos maceram o coração. Eu passei por isso com minha irmã Iraci. Eu perdi 3 irmãs de câncer e acompanhei as 3, porque eram daqui e sou a única irmã aqui. Então, é claro que minhas irmãs que moram fora vinham, assistiam, foram todas dedicadas. Mas a gente que mora na cidade é que se move melhor dentro dela
nessas ocasiões. Então, quando eu vi a minha irmã Iraci, que eu ia lá diariamente, não tenho com Ruth Maria, eu, amiga e irmã da nossa vida, eu sofria muito vendo o sofrimento de minha irmã toda entubada, toda roxa no rosto por aquele excesso de máquinas. E eu falava muito com ela, falávamos, cantávamos hinos ali à beira do seu leito. E nessa hora, a gente sentia a presença dos benfeitores espirituais, especialmente os trabalhadores da nossa escola Jesus Cristo. E aí é a necessidade de deixar tudo o que é daqui da terra, enquanto a gente pode estar ali junto, orar, porque a nossa passagem pelo umbral, ela se faz necessária justamente para que deixemos ali, numa zona mais próxima à humana, os resquícios de nossa autoridade, de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossa prepotência, de nossa língua ferina e de tantos outros defeitos mil que nós acumulamos em nossa individualidade, que fluíram dando maus exemplos àqueles, né, que conviveram com a nossa personalidade dessa vida, né? Então, a necessidade de gastar todo esse lado mais humano, mais animalizado. E diz assim o texto: no leito de morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma. Isso parece que conclui o anterior, não é? Desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados, por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Olha a grande função da dor: abrir portas a um novo entendimento de seu próprio espírito, de sua vida, de seus valores eleitos aqui na Terra por tanto tempo como seus valores, e que agora é hora de se despojar disso. Por isso, um leito de agonia e de dor deve ser muito, mas muito respeitado. É ali que a alma se trabalha para partir para uma outra forma de vida. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora perceba a grandeza da herança divina, acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Mesmo que essas mensagens vivas de amor e sabedoria não sejam imediatamente praticadas
penetre mais fundamente o espírito a ponto de, na vida seguinte, nós nascermos assim com uma melhora muito grande, mas nós vamos gravar essas lições todas que temos tido nas muitas horas de agonia e de morte, porque já passamos todos, né? Então, o gravar em nós vai dar parâmetro para nós vivermos mais santamente a cada nova reencarnação, porque nossas exigências de nós mesmos, nossas cobranças sobre nós serão cada vida mais intensas, mais seletas. Então, está aqui, acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. Isso é uma pérola. Eu costumo catalogar pérolas de André Luiz. Todo mundo na escola sabe disso. As minhas pérolas descobertas para mim, né? Para mim. E essa é uma pérola por causa da dor que eu senti na morte da minha irmã Iraci. Isso se fez pérola na minha vida. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. Ou seja, a claridade maior, o dia ressurgindo para aquele que se vai. E aos seus clarões indistintos, ou seja, para todos nós, bons e maus da Terra, esses momentos são importantíssimos, são indistintos, porque a lei de Deus, nela não há privilégios. São indistintos. Nossos princípios são facilmente aceitos e a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Meu Deus, que grande aprendizado! Mesmo que a gente saiba disso de forma mais objetiva na vida, essas palavras de André Luiz mostrando a importância do sofrimento, da agonia, nessa hora, ela nos faculta uma nova visão da morte, né? Desse sofrimento, porque a pessoa precisa passar, porque é nessa hora que a alma se sensibiliza a ponto de sentir a presença dos benfeitores que trabalham em nome de Jesus, junto aos homens. É nessa hora que nós estamos mais propensos aos clarões, né? E os nossos princípios são facilmente os princípios deles, dos benfeitores que nos assistem na última hora na Terra, são mais facilmente detectáveis, absorvidos, entendidos e sentidos pelo espírito que agoniza. É para isso o sofrimento. No outro parágrafo, o interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Essa é a meta. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis,
E a suprema conformação da maioria dos moribundos, muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Então, é fruto do trabalho dos espíritos essa calma, essa resignação que os doentes agonizantes demonstram. É porque a misericórdia divina é de um tamanho, diz Pedro Baldi, que Deus tem o braço da justiça e o braço da misericórdia, sendo que o braço da misericórdia parece elástico para arrebanhar todos os seus filhos. E é outra grande lição deste capítulo. Francisco enunciara sublimes verdades, concluindo. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e, em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Que sequência linda! A providência paternal de Deus nos traz tudo isso. É infinita em todos os lugares. A generosa manifestação da providência divina, confortando os tristes, acalmando os desesperados e socorrendo os ignorantes. Então, quer seja no leito de morte de um homem santo e justo, como no leito de morte de uma criatura, eu tenho muita pena dos presidiários e oro sempre por eles, porque são aqueles por quem as pessoas não oram. E como sofrem? Já trabalhei com eles. Como sofrem? Como sofrem? Então, há pessoas ali de há presos por engano, como há presos que traz uma sensibilidade muito grande, que faz poemas, né? E, e eu trabalhei justamente com essa parte de desenvolvimento de sensibilidade. Então, são aqueles que mais precisam de nossas orações, porque há sempre alguém que os ama na vida espiritual e que está necessitando de uma prece para ser mais útil àquele tutelado que está num ambiente tão conturbado e tão triste. Então, nessa lição, concluindo o nosso estudo, nós temos aí como lições a refletir durante essa semana, o quanto pudermos e lembrarmos. Primeiro, que o socorro do doente não pode esperar. A dor não pode esperar. Quanto antes formos junto a alguém em sofrimento, mais estaremos colaborando com ele e com os que cuidam dele. O socorro do alto antecede os gritos humanos. Isso também foi uma lição muito boa, e dessa eu dou muitos e muitos testemunhos. Terceira lição:
Os pensamentos atribulados costumam nos trazer problemas circulatórios. Ainda bem que hoje vivo uma paz, esses pensamentos já foram tão atribulados, e eu vivi em UTI. Hoje em dia, e geralmente por problemas circulatórios. Quarta lição de hoje, o valor da prece na saúde humana. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. A prece é de um valor sem precedentes. Vamos orar mais pelos doentes, e de preferência à noite. Nunca adiar problemas da vida que esperam por solução. Vamos resolver tudo. Os transtornos que deixamos nos atormentam muito na vida espiritual. O que nós não deixamos bem organizado, André Luiz fala isso em Conduta Espírita perante a morte. Uma das cláusulas ali para que garante que somos espíritas de verdade é isso, é a resolução de nossos problemas em vida, um largo tempo antes do nosso processo de desencarnação. Sexta lição, valor do tempo para a nossa vida. Nós vimos aí o tempo gasto em preocupação levando Antônio à morte. E vimos também 15 minutos de trabalho dos que servem a Jesus, trazendo-o à vida. Isso foi de uma certeza grandiosa de que nosso tempo na Terra é de uma velocidade estúpida e é muito pequeno para as soluções que temos que dar em favor do nosso espírito. Sétimo, todos somos úteis ao trabalho espiritual quando bem asserenados, que foi o exemplo de Afonso. Afonso foi aquele em quem imediatamente Alexandre pensou na hora que precisou da energia magnética de um humano encarnado. À noite, oitava lição, a noite nos exige pacificação e preces. Nono, razão da estranha calma do doente ante a morte iminente. Décimo, abrir nossos canais à intuição do alto. 11º, estarmos sempre prontos ao serviço em favor de outra criatura. E o 12º, dizem que o número 12 simboliza, na simbologia judaica, a universalidade. E como a gente quer que todas essas informações sejam difundidas, né, pelo mundo todo, nós concluímos com a 12ª lição. A misericórdia de Deus está em toda parte, ajudando, animando, restaurando, reconfortando os corações dos homens em suas agonias. Que entendamos esse sentido, esse objetivo magnífico da dor, e por isso eu deixo para a meditação de vocês todos
que nos acompanham aqui na Escola Jesus Cristo, um poema que eu psicografei agora há pouco tempo e que se intitula, é um poema dedicado à boa companhia. Assim, o nosso amigo espiritual lá da Escola Jesus Cristo intitulou o seu poema Companheira de jornada, de função incompreendida, que vens renovando nossa vida nessa escura e difícil caminhada. Como irmã, nos levanta dos tombos que levamos de repente. Tu vens renovando a nossa mente, abrindo-nos nova senda que encanta. Bendita sejas, dor que apregoa ao espírito uma vida de bonança, para corrermos assim como crianças ao amor do Pai que nos abençoa. Hoje, braços dados aos amores meus, sigo a rota dos passos de Jesus, que sofrendo nos legou a grande luz da dor como estrada para Deus. João de Deus. Um abraço a todos. Muito obrigada pela atenção dessa hora e vamos fazer a nossa prece. Senhor, da vida e da luz, Senhor do amor e da paz, nós te louvamos, Pai, nas alturas, com o coração extravasando gratidão pura pelo sustento, pelo amparo nas tarefas dessa manhã. Abençoa, Senhor, e perdoa a nossa pequenez, a nossa pequena utilidade diante da magnitude dos trabalhos realizados em nome de Jesus e em teu nome aqui na terra, por esses benfeitores queridos. Abençoa-os, Senhor, que todas as equipes de trabalho, de socorro à terra nessa hora, receba a nossa gratidão, a gratidão de todos nós que acompanhamos esse estudo, por todos os momentos de luz que fazem entre os homens em trevas. Seja conosco, Jesus Cristo, seja em nossa vida. Abençoa cada um que nesta hora nos acompanha e socorre, Senhor, a todos os enfermos em seus leitos de dor. Que sua mensagem de luz permaneça em nós. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. Deixa-me, Senhor, que sua advertência penetre fundo em nossos corações. Jorre sua luz nessa hora sobre a nossa escola, Jesus Cristo, sobre todos aqueles que trabalham ali dentro, sobre todos aqueles que trabalharam ali, que buscaram outros caminhos e depois, e aqueles que nos deixaram para seguir à frente no mundo espiritual. Dedico essa palestra a meus amigos queridos, Ronaldo e Rumi, e que a paz de Jesus os conforte sempre
na saudade dos que aqui deixaram. E assim seja.